Como fazer um gato emagrecer? Poxa, um desafio. Que desafio na nossa vida. A melhor estratégia que a gente deve usar é não permitir o nosso gato engordar, primeiro de tudo, né? Mas para isso também a gente tem que tomar alguns cuidados, porque eu vejo que a obesidade se tornou um problema tão comum e numa tentativa de manter os gatos magros e não engordarem, estão se cometendo alguns exageros, né? No sentido de deixar os gatos numa dieta muito restritiva, principalmente do ponto de vista emocional, né? Quando um gato já tem sobrepeso, ele tem uma tendência a se tornar obeso, e obesidade é uma doença grave, né? Que pode levar a transtorno de ansiedade, inclusive. Muitas vezes já está associado. Às vezes o gato ficou obeso porque já era ansioso. E quanto mais obeso ele fica, mais ansioso ele fica. Então, o tratamento para obesidade é fazer o gato emagrecer. Só que se a gente simplesmente cortar calorias, ou seja, vou dar menos ração, isso tende a ser muito estressante para o gato. Como que a gente faz um gato emagrecer? Igual para pessoas, né? Para eu emagrecer, eu tenho que estar ingerindo menos calorias do que eu estou gastando. Então, para emagrecer, eu posso manter o nível de gasto de energia o mesmo e diminuir calorias, ou eu posso manter o nível de calorias e aumentar o gasto energético, ou eu posso fazer as duas coisas, diminuir um pouco as calorias e aumentar um pouco o gasto energético. E essa é a estratégia mais saudável para o gato emagrecer e que menos vai comprometer a saúde emocional dele, porque apenas restringir calorias mantendo o mesmo nível de gasto vai fazer ele ficar estressado, porque literalmente ele vai ficar com fome, com muita fome, igual a gente. Quem aqui já fez dieta sabe como é estressante, porque as pessoas têm dificuldade de manter, né? Aumentar o gasto calórico de um gato obeso tende a ser bem difícil, então às vezes só aumentar o gasto calórico pode não ser o suficiente. Mas fazer as duas coisas ao mesmo tempo é a melhor estratégia, porque ele vai perder mais peso mais rápido com saúde e sem sofrer tanto, sem se estressar tanto, né? Então, como que eu aumento o gasto de energia do meu gato? Eu tenho que pôr ele para se mexer mais do que ele se mexe atualmente. Como que eu boto um gato para se mexer mais? Eu estimulo mais o ambiente para ele querer perambular mais, eu aumento verticalização, aumento coisas na verticalização para ele querer subir. Eu faço mais vezes por dia sessões de brincadeira ativa. Eu faço sessões mais longas de brincadeira ativa. Durante a sessão de brincadeira, eu deixo a brincadeira mais estimulante para ele queimar mais calorias. Eu ensino o gato a andar na guia e começa a sair de casa para caminhadas. Quanto mais ele caminhar, mais calorias ele vai queimar. E uma outra coisa que ajuda muito a queimar calorias é o enriquecimento alimentar. Em vez dele comer no pote rapidão, ele sai andando pela casa empurrando uma bolinha. Ele fica batendo um tabuleiro, ele fica destruindo uma caixinha. Ele ter que achar os objetos e depois se mexer para tirar a comida que está lá dentro. Então olha quantas formas legais a gente tem de queimar mais calorias do nosso gato. E não coincidentemente, todas essas estratégias que eu acabei de mencionar são também estratégias de terapia comportamental para tratar a ansiedade. Porque todas essas atividades são atividades que liberam substâncias boas, que liberam endorfinas, que liberam dopamina, que são substâncias químicas que dão prazer, que acalmam, que regulam outras substâncias relacionadas à ansiedade. E essas substâncias químicas também ajudam a diminuir o tecido adiposo e a compensar as substâncias pró-inflamatórias que o tecido adiposo em excesso está liberando no corpo. Então a gente vai tratando a obesidade e a ansiedade juntos. Enquanto que se a gente pega um gato gordo e só diminui caloria, eu tô piorando a ansiedade desse gato. Então eu tô tentando tratar uma coisa, mas eu tô piorando outra. Outro problema de diminuir calorias é que as rações já são, de maneira geral, muito calóricas. O que isso significa, na verdade? Que as rações têm muitas calorias em pouco volume, né? Então, as rações são feitas para, com alguns grãozinhos, o gato ter tudo que ele precisa. Então, diminuir caloria também significa diminuir muito o volume do que o gato vai comer. Então, ele vai comer muito pouco. Além dele comer menos calorias e passar fome, ele vai ficar com vontade de comer mais, porque ele comeu aqueles grãozinhos e já acabou. E daí ele quer mais. Então, além de aumentar o gasto calórico e diminuir as calorias, mudar a forma dos alimentos durante o processo de emagrecimento ajuda. Por exemplo, usar mais alimentos úmidos, que são mais volumosos, usar alimentos mais fibrosos. Existem
né? Alimentos comerciais para isso, existem alimentos naturais para isso, né? Claro, o ideal quando você tem um gato obeso é sempre levar para uma consulta com médico veterinário, nutrólogo, que entenda de nutrição, e ele vai fazer todo esse planejamento, né? Às vezes, se o gato é muito estressadinho, já muito ansioso ou depressivo, acompanhar junto com um psiquiatra veterinário ou um terapeuta felino para trabalhar essa parte emocional durante o período de emagrecimento, porque pode ser um período difícil. E vai ser um período que demora um pouco de tempo, porque quanto mais gordinho, mais vai demorar para perder todo aquele peso. A gente não pode emagrecer rápido, porque se ele emagrecer rápido, ele pode desenvolver outras doenças, né? No fígado, por exemplo, dentre outras. Então, é um processo, dá trabalho. Alguns gatos são mais fáceis, outros mais desafiadores. O ideal é a gente prevenir que eles engordem, mas pra gente prevenir que eles engordem também, a gente não pode simplesmente, então vou dar esse montinho de ração aqui, pronto, acabou, neguinho, passe o resto do dia sem nada pra fazer. Usem muito enriquecimento alimentar desde a infância, desde cedo, para o gato se habituar a comer várias vezes por dia, pequenas porções, trabalhando para comer, gastando calorias, e façam muita atividade com os gatos de vocês. Aí eles não vão ficar gordinhos e a gente não precisa se preocupar com isso depois. E se o teu gato está acima do peso ou obeso, procure ajuda e vamos mudar esse balanço energético. Menos calorias e mais gasto calórico, tá ok? Um beijo grande.